Esses 30 anos, né, que tenho servido no ministério, a gente, como mulher, muitas situações, a gente fica meio que de segundo plano, né, na igreja. E esses meus 7 anos aqui na CAB, eu me sinto privilegiada, porque o púlpito já foi dado a mim algumas vezes, tanto no ministério português quanto chinês, e não é uma coisa comum. Então, eu me sinto privilegiada, e também agradeço a confiança dos irmãos, porque a partir do momento que você abre espaço para alguém ensinar, né, você tem que abrir com responsabilidade. Então, eu me sinto privilegiada. E quando o Tico falou comigo, realmente assim eu me enchi de alegria. E no meu ministério eu sempre tenho falado com o Senhor que uma porta que se abre, o que depender de mim, eu não quero fechar. Então, hoje, celebrar o Dia Internacional da Mulher na minha igreja, com as mulheres da minha igreja, falando daquilo que eu mais amo, que é a palavra de Deus, e ter essa oportunidade, realmente é motivo de muita alegria. E a gente tem ouvido, né, sobre esse Dia Internacional da Mulher. Eu acho muito importante a gente saber um pouco da história. Como é que isso começou? Começou porque alguém um dia inventou, né? Ou então vamos marcar essa data, mas tem uma história, né? E eu fui pesquisar essa história, e a história é a seguinte, que no dia 8 de março de 1857, olha quanto tempo, gente, operárias de uma fábrica de tecido situada na cidade norte-americana de Nova York fizeram uma grande greve. Então, como vocês podem ver, greve não é uma coisa de agora, já é uma coisa que já acontece há algum tempo. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tais como redução de carga horária. Para 10 horas, elas trabalhavam 16 horas por dia. Hoje a gente trabalha 8, às vezes trabalha 6 e ainda reclama do patrão. Elas trabalhavam 16 horas e estavam pedindo para trabalhar 10 horas. Equiparação de salário, que hoje ainda nós temos alguma coisa a desejar, né? Geralmente ainda o homem tem um salário maior do que o das mulheres, né? E as mulheres recebiam até 1/3 do salário de um homem para executar o mesmo tipo de trabalho e tratamento digno dentro de um ambiente de trabalho. A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram trancadas dentro de uma fábrica e foi incendiada. Ali morreram 130 mulheres naquele incêndio, morreram carbonizadas. Porém, somente em 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que dia 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher, em homenagem às mulheres que morreram na fábrica em 1857. Mas somente no ano de 1975, através do decreto da Organização das Nações Unidas, a ONU, que esse dia ficou mesmo oficializado. E é interessante quando a gente fala de mulher, porque, a princípio, pode até parecer, né, que a gente está aqui fazendo uma defesa ou alguma coisa de um feminismo. E, pelo contrário, não tem nada a ver disso. Mas é bom a gente saber como as coisas acontecem. É bom a gente entender o porquê do dia. E o mais importante, o que nós, mulheres cristãs, o que a gente vai poder fazer diferença na nossa cidade, no nosso meio, no nosso trabalho, na nossa igreja, né? Para que a gente tenha convicção por que Deus nos criou. Qual a forma, por que Ele realmente dá o valor para a gente tão grande como Ele tem dado. Então, nós temos que estar assim, muito, muito, muito convictas daquilo que Deus nos chamou, por que Deus nos chamou. Nós vamos falar hoje sobre a mulher virtuosa, a mulher maravilhosa, mulher exemplar que teme ao Senhor. E por que mulher maravilhosa? Esse tema mulher maravilhosa, o pastor Luiz Saião, ele usa no Rota 66, e ele fala que realmente quando você lê esse texto de Provérbios 31, dá a impressão de que essa mulher é a Mulher Maravilha. Ela não existe, né? Uma mulher que dá conta de tudo, que resolve tudo, que faz a coisa acontecer. Mas quando a gente vai lendo o texto, a gente pode perceber que essa mulher, ela
existe. E aqui na nossa igreja nós temos essa mulher aqui, ou essas mulheres que podem e que estão marcando presença na nossa vida. Vamos ler esse texto? Provérbios capítulo 31, cada um abre sua Bíblia, a partir do verso 10. Fala o seguinte: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia o campo e o compra com quem ganha planta com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e de dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e elogiam. Seu marido também elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. É interessante porque os homens podem falar: então a mensagem hoje ela não direciona para nós homens. E eu digo para vocês que direciona, porque quando você vai procurar alguém na sua vida para que seja sua companheira, é muito importante que você observe com quem você está se relacionando, quem é a mulher que você está escolhendo para se tornar a sua esposa. Às vezes nós confundimos muito aquilo que Deus tem e aquilo que Deus quer para nós. E é interessante que essa mulher é uma mulher extremamente atualizada, é uma mulher visionária, é uma mulher que sabe fazer negócios, é uma mulher que, do jeito dela, ela ia lá na academia, porque olha os braços dela, ela vai atrás. É uma mulher que não fica falando mal do marido, é uma mulher que é respeitada, tanto pelo marido, quanto pelos filhos, quanto as pessoas da cidade. Então, é uma mulher diferenciada, é uma mulher que não é preguiçosa, uma mulher que sabe administrar bem a sua casa. E olhando nos dias de hoje, gente, de tantas oportunidades que a gente tem, como mulheres, oportunidades profissionais, né? Oportunidades assim para ganhar bastante dinheiro, mas quantas mulheres na vida delas falta aquela sabedoria, falta aquela direção de Deus. Quantas mulheres hoje não querem, de forma alguma, fazer alguma coisa dentro da casa? O mínimo do mínimo é uma coisa que tem sido muito comum, é uma coisa que a gente tem visto no dia a dia. Então, essa mulher de Provérbios, ela é uma mulher extremamente atualizada. Não é uma mulher que as pessoas falam Amélia, não é uma Amélia, mas é uma mulher praticamente executiva, uma mulher que ama a Deus, uma mulher que ama a sua casa, seu marido, seus filhos. E o interessante é que você pode dizer, mas esse texto está falando só para a mulher casada? Quando a gente chega lá no final, ele conclui, não está falando só por causa da mulher casada, mas ele fala da mulher. Qual mulher? A mulher que teme ao Senhor. Mulher é mulher em qualquer situação. Mas aqui está falando que a mulher, ela é diferente, a mulher que teme ao Senhor. E hoje, vendo
Infelizmente, né, o nosso país, muitas áreas têm sido lideradas por mulheres, e eu não posso falar porque foi uma mulher que foi colocada, mas falta temor ao Senhor, falta sabedoria, falta colocar até a sua função diante de Deus, porque as mulheres que estão assumindo postos importantes, muitas dessas mulheres não conhecem a Deus. E a coisa vai ficando cada vez mais difícil. Então é muito importante a gente estar muito certo daquilo que Deus tem e quer para nós como mulheres. O foco principal de Provérbios é voltado para a sabedoria. O Tico tem pregado de uma maneira muito importante, significativa e marcante nesses últimos domingos, falando sobre Provérbios, sobre várias áreas do nosso dia a dia. Muito práticas mensagens, e esse livro conclui falando da vida dessa mulher. E é interessante como que Jesus trata a mulher. Como que ele olha para a mulher. Historicamente, a mulher menosprezada, discriminada, está fora do foco. Não faz parte da história da vida com Deus, porque Deus valoriza a mulher. Ele cuida da mulher. Então, ela não é menosprezada, em hipótese alguma. Quem menospreza ou quem faz alguma coisa errada é a própria humanidade. A mulher na Bíblia é vista como imagem e semelhança de Deus. Então, pensando na essência, homem e mulher, ele é visto da mesma forma diante do Senhor. Porque Deus nos criou. Então, gente, isso daí nós já temos que deixar bem claro. Quanto ao papel do homem, o papel da mulher, aí tem outras coisas que a Bíblia trata. Mas quanto à essência, nós somos iguais, criados por Deus, semelhantes ao Senhor. Então, tenha essa convicção. Quando a gente já tem essa convicção, por mais que aconteça qualquer outra coisa, a gente sabe que o nosso foco está no Senhor. O nosso foco está em Deus. E às vezes nós mulheres desistimos das coisas porque a gente acha que a gente não é valorizada. A gente acha que as pessoas não olham para a gente como Deus olha. E não olha mesmo, porque nós somos humanos. Nós olhamos com falhas. O nosso Deus olha na perfeição, porque Ele é Deus. Mas, quando a gente tem uma vida conectada com Deus, por mais que as coisas não sejam olhadas para nós, Deus conforta o nosso coração. Deus coloca na nossa vida a esperança de uma vida ao lado dele. Estabelece a figura de uma mulher completa no seu sentido virtuoso, que personifica a sabedoria que está muito mais próxima das atitudes concretas e objetivas do que algo distante. Então, a figura da mulher, olhando essa mulher que a palavra de Deus diz virtuosa, essa mulher exemplar, olha, ela é vista com muito mais significado. Com muito mais significado. E se a gente focasse nessa mulher de Provérbios, se a gente tivesse essa mulher como exemplo para a nossa vida, muitas coisas a gente teria áreas positivas na nossa vida. Muitas situações a gente não erraria. No casamento, a gente não teria tantas separações. Na hora das escolhas, a gente faria as escolhas mais corretas. Né? A Jenny falou como ela, na infância, né, que ela fala como ela era chata. Né? E a gente tem muitas áreas da nossa vida que nós somos chatas, né? E vocês homens também. Mas que Deus, aos poucos, Ele vai trabalhando na nossa vida. Né? E graças a Deus que Ele trabalha, porque a gente pode ser transformado. A gente é de um jeito e depois a gente passa a ser diferente. E uma coisa que ela falou que é o ponto de partida, a conversão. Na conversão, gente, realmente, o Senhor Jesus transforma a nossa vida. E se alguém diz ser convertido e não tem transformação de vida, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que precisa ser trabalhada ainda. Porque a conversão, a gente dá um passo para trás. E se precisar, muitos passos para trás.
porque é justamente onde Deus começa a trabalhar na nossa vida e a fazer de cada uma de nós mulheres diferentes. Mulheres que marcam presença onde passam. E de uma forma significativa e, acima de tudo, com muita humildade. Dos versos de 1 a 25, aqui está tratando da mulher com todas as qualidades voltadas para uma boa esposa. E responsável pela casa e tem uma vida profissional exemplar. Né? A gente fala aqui de uma esposa, nós estamos vendo tantas coisas saindo fora do foco. Por quê? Mulheres que estão optando por uma vida a dois, muitas vezes não têm sido boas esposas. Não têm cumprido o papel que Deus designou para elas cumprirem. E o casamento depende muito da mulher. Se a mulher está zicada, olha, pode saber que o casamento, a coisa vai ficar difícil. Se a mulher está mal-humorada, a família toda ela é contaminada. Então, por isso que esse texto fala tanto dessa mulher no lar, porque a mulher ela traz diferença. E o interessante é que aqui, até eu estudando, né, sobre o texto, parece que o texto só está falando, né, para aquela mulher que está casada, né, que tem ali o marido, os filhos, mas eu gosto de ver o final dele, que a gente vai ver juntos, porque ele está falando da mulher no geral. Né? Então, se você é mulher, né, você tem o seu lar, seja com marido, sem marido, com filho, sem filho, solteira, separada, viúva, não interessa a sua condição civil, mas interessa que você precisa buscar ser uma mulher que tema ao Senhor. Porque uma mulher que teme ao Senhor, o lar dela é diferenciado. Diferenciado porque as atitudes dela são diferenciadas. E isso não depende de ter ou não bens, mas uma mulher que teme ao Senhor, ela traz para o lar algo aconchegante, algo que vai trazer, que vai acolher as pessoas. Essa é a mulher de Provérbios. A Bíblia não fala de uma mulher capacho, mas uma mulher distante dessa realidade de capacho, que as pessoas às vezes acham que a mulher serve para isso, para aquilo outro. Tem muitos países ainda que as mulheres têm que submeter a muitas vergonhas. Não é o nosso caso. E mesmo não sendo o nosso caso, nós mulheres às vezes não aproveitamos as oportunidades que nós temos. Nós não aproveitamos os privilégios que nós temos de ser mulher num país onde nós estamos. Quantas oportunidades nós temos no dia a dia, no secular, e às vezes nós não aproveitamos. Não, ao menos falamos de uma vida com Cristo. Não verbalizamos o que Jesus é na nossa vida, com toda a liberdade de expressão que a gente tem. Então, essa mulher de Provérbios é uma mulher que ela é reconhecida. Olha, o texto fala que a cidade, o povo, reconhece essa mulher. Por quê? Por causa das atitudes dela. A vida dela ela é marcada por ser uma mulher exemplar. Então, eu fico imaginando, nos dias de hoje, o que nós, mulheres aqui da Cabo Verde, o que a gente tem feito, o que a gente pode fazer para influenciar outras mulheres que ainda não conhecem a Cristo. O que cada uma de nós pode desenvolver para atingir alguém que não tem Jesus. E se a gente for pesquisar, gente, nós podemos fazer muita coisa. Tem muitas áreas. Eu olho aqui na Cabo, né, mulheres tão inteligentes, mulheres visionárias, estão ocupando cargos importantes em empresas, né? E você tem que estar ali pensando o que Deus pode me usar, além daquilo que eu tenho, aquilo que eu me formei, aquilo que eu me especializei. O que Deus pode me ensinar? E uma coisa que eu já falo de antemão, seja uma mulher simpática, não uma mulher antipática. Né? A igreja de Atos, ela era conhecida pela simpatia. Então, uma mulher bem-sucedida profissionalmente, mas antipática, é insuportável.
Uma mulher que tem conhecimentos, mas não é humilde, essa mulher distancia as pessoas. Quem tem qualidades não precisa falar que tem. Quem tem cursos e mais cursos não precisa falar que tem. Mas a própria vida, a própria situação, o próprio posto vai mostrar as suas qualidades. Mas seja uma mulher humilde. Faça a diferença onde Deus realmente está te colocando. Dos versos 27 a 31, fala que a mulher não é preguiçosa. Gente, tem muita mulher preguiçosa. Ó, aos montes. Quantas mulheres não querem saber de fazer o mínimo do mínimo? Às vezes não fazem porque não foram ensinadas. E a Bíblia fala em Tito que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens. É impressionante, tem mulheres que estão indo para o casamento e não sabem fazer um arroz, um feijão, fritar um ovo. O básico do básico, né? Não sabe organizar a casa. Gente, eu não estou falando do exagero, mas a organização, tirar um lixo, manter uma cama arrumada, né? Muitas jovens falam, para que arrumar a cama? Né? Então, estou falando isso para homem e para mulher. À noite vai bagunçar mesmo, né? Gente, uma casa que tem uma cama arrumada, um lixo tirado, uma louça lavada, não deu para tirar pó, não deu para varrer, isso passa. Mas a gente convive, eu estou dizendo, eu tenho convivência com muitos jovens, é impressionante. Passa em cima do copo e o copo fica ali. Então, a gente está desenvolvendo uma preguiça, né? Ah, estou cansada, né? Estou com preguiça. E preguiça é pecado. É pecado. Então, essa mulher não era uma mulher preguiçosa, né? Ela era elogiada. Agora, a vida familiar mudou. Né? A vida familiar hoje, o homem trabalha, a mulher trabalha. Então, os dois precisam fazer as divisões de tarefas. Porque a mulher hoje tem sido também uma colaboradora financeira na casa. Tem casos de mulheres que hoje elas assumem tudo. Então, a família precisa ter uma consciência de comunidade, né? Então, uma comunidade que tudo só a mulher que faz, lava, passa, cozinha, né? E as coisas vão ficando difíceis. Aí o mau humor chega, aquele mal-estar na família. Eu, na minha família, quando eu vejo que estão encostando muito, eu dou uma rodada de baiana, porque eu trabalho fora, meu marido trabalha fora, meus filhos trabalham fora, então todo mundo precisa colaborar com a casa. Todo mundo pode tirar alguma coisa da mesa, né? Hoje nós temos tantas coisas práticas, né? É um micro-ondas, é lavar louça, lavar roupa. Na época da minha mãe não tinha nada disso. Então, gente, chega de preguiça, né? Nós estamos com muita coisa assim nas nossas mãos que a gente pode desenvolver. E isso, tanto homens quanto mulheres. Então, você vê um homem preguiçoso, é muito difícil. Agora, ver uma mulher preguiçosa, relaxada, olha, a coisa fica difícil. Porque, acima de tudo, ela não dá um bom exemplo para os mais jovens. Então, a Bíblia está falando sobre isso. E essa mulher maravilhosa, que fala em Provérbios, ela também era exemplo nesse sentido. Mas o verso 30, eu acho ele muito lindo, porque ele foca justamente nessa mulher que teme ao Senhor. E ela é reconhecida por todas. Então, a mulher que teme ao Senhor, independente dela ser casada, viúva, separada, ela vai marcar presença, onde ela passar. Ela vai fazer diferença por onde ela passar. E é isso que o texto mais dá o foco. A mulher que teme ao Senhor. E a mulher que teme ao Senhor, ela vai, inclusive, influenciar a sua família. Aquela mulher que casou-se com uma pessoa que ainda não conhece a Cristo, através do bom exemplo dela, o marido pode vir a conhecer a Jesus. Então, gente, a responsabilidade sobre nós mulheres, ela é uma responsabilidade grande. Porque nós temos uma função muito importante dentro do nosso lar. De sermos exemplos, de fazermos diferença, de ensinar para a nossa família aquilo que Deus tem falado ao nosso coração.
Então, nós precisamos fazer diferença em qualquer situação. E o conselho de Deus, né? Mulher feliz e elogiada não é uma mulher distante do lar, nem inoperante e preguiçosa, mas sim uma mulher que consegue ser uma cidadã que realiza bem a sua vida profissional, mas também consegue manter uma vida familiar correta. Difícil, gente. Tem mulheres hoje que trabalham 10, 11 horas por dia. E tem que chegar em casa, tem que ter fôlego para fazer lição de casa com o filho, tem que chegar, manter a casa em ordem. Não é uma coisa fácil. Mas essa mulher que Deus quer que nós sejamos, é uma mulher que administra muito bem o seu lar. É uma mulher que sabe fazer planejamento. Você vê o texto de Provérbios, quando o marido vai fazer um negócio, ela dá uma palavra de sabedoria. E quantas mulheres falam para o marido, não entra nisso, não entra nessa sociedade, o marido vai lá e entra e vai falindo e vai levando a família toda para o buraco. Então, homens, ouçam os conselhos das mulheres, nesse sentido. Principalmente, estou dizendo de mulheres que temam ao Senhor, não é qualquer mulher, porque se você for ouvir conselho de mulher que não teme ao Senhor, você vai para o buraco mesmo, você vai endividar, você vai ter uma vida totalmente errada. Mas a mulher que teme ao Senhor, ela quer o melhor para a sua família, para os seus filhos, para aquilo que vem pela frente. Essa é a mulher que será elogiada. A verdadeira sabedoria para ela ser virtuosa e maravilhosa é aquela mulher que teme o Senhor. Então, o resultado, né, a moral desse texto aqui é a mulher que teme ao Senhor. Para termos verdadeira sabedoria, só uma coisa: humildade. Porque se nós também não formos humildes, a gente não vai entender, não, a gente não vai aprender e a gente não vai colocar em prática aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Então, a humildade tem que estar permeado na nossa vida, em todos os sentidos. A humildade tem que fazer parte do nosso dia a dia. E eu tenho certeza que essa mulher que tem amor pelo Senhor, que tem amor pela sua família, amor pelos seus pais e principalmente aquela mulher que sabe obedecer aos seus pais, com certeza ela vai ser uma boa mulher no futuro. Porque mulheres, isso é para homem e mulher, que não obedece pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa. Com certeza os seus dias vão ser dias muito difíceis. Muito difíceis. E quando eu vejo essa mulher aqui, eu lembro da minha mãe, 9 filhos, uma vida extremamente limitada financeiramente, mas uma mulher extremamente sábia, mulher criativa, uma mulher que, para fazer comida para 9 filhos, naquele tempo, gente, não era uma coisa fácil. Né? Um pai ganhando salário mínimo. E eu fico lembrando das comidas da minha mãe, como minha mãe era criativa. Ela fazia coisas basicamente simples, mas com aquela cara bonita, com aquela mesa bonita. Né? Hoje, muitas mulheres comem em frente à televisão com um prato no colo, sabe, não prepara uma mesa bonita. Gente, a gente precisa ser criativo, a gente precisa valorizar esse momento da ceia em família. Né? E eu tenho lido alguns artigos e vários profissionais dizendo como é importante ter uma refeição juntos em família. Você pode comer um arroz, feijão e ovo, uma bolacha creme crack com café, mas coloca a mesa, faz uma coisa bonitinha, faz uma coisa agradável, para que aquele momento em família seja um momento gostoso, seja um momento de comunhão da família, seja um momento significativo. E eu sei que hoje muitas famílias não conseguem, às vezes, fazer uma refeição na semana juntos, mas aproveita esse momento para fazer um ambiente gostoso, um ambiente diferenciado. E o interessante desse texto de Provérbios, que ele termina de uma forma muito bacana e, acima de tudo, um alerta
para nós mulheres, para que a gente esteja muito atenta. O verso 30 fala assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Tem muitos homens procurando companheiras, né? Uma mulher bonita, uma mulher de corpo bonito, uma mulher que vai marcar presença onde ele vai levar junto aos amigos, mas esquece de procurar essa mulher que teme ao Senhor. Por quê? A beleza, ela passa, né? As rugas, né? Elas vão chegando. Isso é passageiro. Mas essa mulher que teme ao Senhor, ela vai ser sempre elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. E nesse Dia Internacional da Mulher, eu desejo de todo o meu coração que as mulheres aqui da nossa igreja sejam mulheres elogiadas à porta da cidade, à porta do seu trabalho, à porta do seu prédio. Mulheres que realmente façam diferença por onde quer que elas passarem.